Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, o Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Amém? Amém. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, te agradecemos, ó Deus, pela revelação do Senhor, te agradecemos porque nós cremos que o Senhor, falando conosco, nosso ânimo, nossas forças, nossa alegria será renovada. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa os meus erros e as minhas falhas e me usa como instrumento do Senhor. É o que eu oro, Pai. Amém. Em nome de Jesus. É muito lindo, né? A palavra do Senhor que traz para nós esse muito mais do que conforto, né? Traz para nós essa esperança. Nós vamos entender o porquê dessa esperança. O livro de Deuteronômio foi o último livro escrito por Moisés, né? Quando ele já estava ali próximo, né, de atravessar o Jordão para começar a conquista da terra prometida. Então vamos lá, Moisés já tinha passado praticamente 40 anos da sua vida na companhia de Deus, né, levando essa multidão junto com ele nessa peregrinação pelo deserto. Um tempo que eu acredito que, se foi fácil por conta da presença de Deus, né? Porque você passar 40 anos esperando por algo que você deseja, que é uma promessa de Deus para a sua vida, que é o seu sonho, não deve ser muito fácil, né? Às vezes, alguns dias, meses, nós já entramos, né, no desespero. 40 anos, se houve alegria no coração de Moisés, foi porque ele certamente, né, cultivou uma intimidade com Deus fora do comum, uma intimidade na presença de Deus, que enchia o seu coração com alegria, enchia o seu coração com paz, diante de tantos problemas, diante de tantas reclamações, diante de tantas, né, experiências que eles viveram no deserto. E é maravilhoso quando a gente ouve ele dizendo, né, que o Senhor Deus os levava à noite no fogo e de dia na nuvem, carregando eles nos braços. É maravilhoso quando nós vemos, né, essa disponibilidade de Deus de se apresentar para nós de
passando, né, por uma situação complicada, difícil, alguma enfermidade, alguma dor, alguma expectativa, nós nos vemos, né, no meio da escuridão, nós não enxergamos a saída, não enxergamos, né, o que pode acontecer que nos refrigere a alma. Então nós procuramos, né, pela luz no fim do túnel, não é assim? Procuramos por aquela luz, e quando nós vemos aquela luzinha lá no fim do túnel, como renova a nossa esperança, como renova o nosso ser, né? Essa luz na escuridão. Assim como também na hora da sequidão, na hora, né, do estio, na hora da falta, né, da necessidade, nós encontramos uma nuvem para nos proteger do sol escaldante, nos proteger, né, de todo o mal que aquele sol naquele momento, nosso maior inimigo, né? Como a gente brinca muitas vezes em Ribeirão, é um sol para cada habitante. O calor é extenuante, né? A gente chega quase que derreter, amolece, a gente perde as forças. E como é bom entrar debaixo de uma sombra, né? Como é bom, como é refrescante, restaurador encontrarmos uma sombra. E nós sabemos, né, que o Senhor não faz nada pela metade. Creio que tinha uma brisa suave ali. Então, é nesse momento em que Moisés escreve este livro, ele está amadurecido, né, pelas suas experiências com Deus. Ele está revestido de uma fé inabalável nesse Deus que o acompanhou e acompanhou toda a nação de Israel durante esses 40 anos no deserto, em que Deus deu o alimento, deu a água, deu a vitória sobre os ataques inimigos e todo tipo de espécie de feras do deserto. É muito grandioso, né, nós sabermos, porque sabemos que na nossa leitura habitual, na nossa leitura cotidiana, né, você vai ler Deuteronômio, você fala, nossa, mas de novo ele está contando essa história, de novo ele está falando as mesmas coisas. Nós é que precisamos, né, entrar no pensamento de Moisés e entender que ele alcançou e quer nos transmitir aqui algo mais além do que aquelas leis que já foram faladas, repetidas, traduzidas, né, e vividas por todos no acampamento. Ele quer nos trazer a lembrança de quem é Deus e quem somos nós. Então nós podemos ver, principalmente aqui nesse primeiro discurso, quando você lê o capítulo inteiro, né, ele vai trazer a lembrança de todo mundo, as leis, o que cada um viveu de experiência com Deus, desde lá do Egito, né, diante das pragas, diante da libertação, né, das mãos de Faraó, como Faraó e todo o seu exército ficou no fundo do mar. Ele traz essa lembrança. E o que ele deseja, né, com isso? Ele cuida do povo que está a atravessar o Jordão, para que não venha a cometer os mesmos erros dos seus pais, que não venha a cometer os mesmos erros do passado. Uma geração, a geração que saiu do Egito, né, durante esses
40 anos, ela pereceu, ela morreu no deserto. Agora é a nova geração que vai herdar a terra de Canaã. É uma nova fase, é uma nova mente, é uma nova disposição, é uma nova mentalidade, é uma nova vida que vai herdar a terra. Então ele lembra a cada não cometam os mesmos erros dos seus pais, mas esteja atento, né, à lei de não quebrar os hábitos saudáveis que vocês têm aprendido até aqui durante todo esse tempo, de cultuar a Deus, o Deus único, somente a Ele. E não se misturar nas tradições, né, na cultura, na religião desses povos aos quais você vai ter um embate frente a frente, né? Porque nós sabemos que tempos de guerra é muita morte, mas muitas vezes, em muitas batalhas, eles levavam cativos junto com eles. E esses cativos poderiam influenciar significativamente, né, de forma negativa, as suas vidas e fazê-los se afastar de Deus. Então, Moisés lembra a cada um deles: se liga, desperta, atende a isso tudo que eu estou dizendo, que eu estou instruindo vocês. Não voltem a cometer o mesmo erro, não voltem a fazer as mesmas coisas, não provoquem o seu Deus das mesmas formas que provocaram nas águas de Meribá, por exemplo, né? Em que, bramando contra Moisés, infringiram contra Deus, porque queriam água. E nós precisamos, né, perceber isso em nós, que nós estamos sujeitos com muita facilidade a voltar aos nossos rudimentos. É muito fácil para nós nos esquecermos das bênçãos de Deus e voltar para trás. Nós somos como crianças, né, que se esqueceram do presente que ganhou hoje, amanhã já quer um outro, e esse daqui já não tem mais significado como presente. Já se tornou natural, já se tornou meu. Já não é mais um benefício que eu tenho, já é algo natural na minha vida. Mas eu preciso valorizar isso que eu não tinha e agora eu tenho. Eu preciso valorizar esse Deus que me salvou, que me tirou desse mundo tenebroso. Nós não conseguimos enxergar, mas vamos prestar atenção. Deus, para nos tirar desse mundo, certamente viveu a mesma batalha que ele viveu no Egito, para tirar o povo dele debaixo das mãos de Faraó. Aqui na Bíblia, quando nós lemos, nós vemos o material. Deus deixou escrito aqui o material para que a gente pudesse ter uma ideia do que é o resgate de uma alma no espiritual. Ali ele resgatou no material. Hoje ele resgata no espiritual. E tudo o que envolve a nossa vida passada não é nada além de pecado. E para quebrar esses grilhões do pecado da nossa vida, a batalha foi muito feroz. Nós vemos a resistência de tantas pessoas
Jesus, não para vir na igreja. Na igreja é outro caso. As pessoas têm resistência com a igreja, sim, muita resistência, mas muito mais resistência quando se fala de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo significa mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de estrutura. Nos rendermos a Jesus Cristo significa, morrermos para nós mesmos. Passarmos pelas águas do batismo significa morrermos para nós mesmos e nos alinharmos com Deus, com a sua palavra, com Jesus Cristo. Quantos se afinam com isso? Quantos se dão com isso? Quantos aceitam abandonar o velho homem, a velha criatura, os velhos pecados, os vícios? Quem aceita para que a gente venha ter uma nova vida de Jesus? Então, Moisés, quando escreve Deuteronômio, ele quer falar conosco sobre desapegarmos dos nossos pecados de estimação. Olhar para o passado, nós devemos olhar, nós não devemos esquecer da nossa origem, da onde o Senhor nos resgatou. Não devemos esquecer da onde o Senhor nos resgatou. Mas olhar para o passado, não com tristeza ou dor ou melancolia. Às vezes eu escuto um cristão falando, eu era feliz e não sabia. Mas eu tenho vontade de pegar aquela criatura assim, torcer a orelha dela, até virar para o outro lado. Eu era feliz e não sabia. E Jesus, aonde fica nessa história? Você já fez essa pergunta antes de falar isso? Onde fica Jesus na sua vida? Então devemos olhar para trás, enxergar os exemplos que a gente teve, bons e positivos para a nossa vida, lembrarmos da nossa origem, lembrarmos de onde Deus nos tirou, mas isso tudo para quê? Para que possamos valorizar aquilo que nós passamos a ser de agora em diante. Cada dia eu vou melhor. Por que nós ouvimos isso do nosso pastor esses dias, Acordar todos os dias e falar assim, hoje eu vou cada vez melhor. Sim, eu vou cada vez melhor. Se eu tenho a consciência de que eu vou melhor, é porque ontem eu fui bom. Então eu me lembro do ontem. Mas para tirar as coisas boas do ontem. Não para murmurar, porque, como eles fizeram lá, no Egito a gente tinha melão, tinha cebola, tinha água. O Senhor tirou a gente do Egito para morrermos no deserto? Nós. E Deus fala claramente, aliás, não precisa nem falar, só de observarmos, de enxergarmos a obra que Ele fez, Ele sendo aquela chama de fogo da noite, aquela coluna de fogo, e Ele sendo aquela nuvem durante o dia. Não precisa nem falar, Ele nos leva no seu colo,
Ele nos leva até nós chegarmos aonde Ele deseja que realmente estejamos, para, entendendo, servi-lo. Servi-lo da melhor maneira. Não de qualquer jeito, da melhor maneira. Porque Ele fala aqui, olha, nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Será que somos assim ainda nos dias de hoje? Tem dia que a gente duvida do amor de Deus por nós, duvida do amor de Deus pelas nossas vidas, do cuidado de Deus conosco. Nós duvidamos que Ele é capaz de realizar algo que vai alegrar o nosso coração. Muitas vezes o nosso pensamento é: poxa vida, parece que Deus esqueceu de mim, esqueceu que eu sou filho, esqueceu que eu tenho necessidades. Quantas vezes nós murmuramos realmente contra Deus? Nós ficamos tristes, ofendidos, magoados com Deus. E para restaurar isso? E para restaurar a nossa comunhão com Deus? É fácil? Não é fácil. Nós sabemos que leva dias, para que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado. Seja, venha fluir novamente. Aquela oração gostosa, Você lê a Bíblia e a Bíblia falar com você, dá aquele salto para fora assim, É muito gostoso. Então hoje, o que Ele quer dizer para nós? De uma forma muito especial, o Senhor falou comigo essa noite, sobre a nossa Canaã está do outro lado. Nós hoje estamos diante do Jordão espiritual. Estamos nós hoje diante desse momento na nossa vida em que as lutas serão intensas, mas as bênçãos de Deus para nós será inigualável. Acreditar. Hoje ainda estava até conversando, com o pastor, e nós estávamos falando. Hoje todos, praticamente, 90% dos cristãos que a gente conhece hoje está vivendo a mesma situação. Parece que está assim, naquela dificuldade, sabe, naquele último gole de água, naquele último pedacinho de pão duro, todos esperando pela novidade de vida, todos esperando para ver o que o Senhor irá fazer, todos esperando, de uma forma de sobrenatural do Senhor. Assim como esse povo, o seu povo, ao sair do Egito, ao chegar às portas da terra prometida, estava esperando algo do Senhor. O Senhor já nos tirou do mundo, nos tirou do Egito. Agora nós estamos prontos para herdar a terra prometida. Já pararam para pensar
herdar a terra prometida? O cristão hoje em dia, né, vamos falar sério, né? As pessoas de forma geral hoje são debilitadas, fracas, né? Espiritualmente, materialmente, são acomodadas. Não é que é fraca, mas são acomodadas, né? Cada um espera o mais fácil. Não, mas se for mais fácil é melhor. Fala a verdade. Não é assim que acontece hoje? Se puder ser mais fácil, se tiver um caminho que é mais fácil, eu prefiro esse caminho. Eu prefiro este lugar mais fácil, essa condição mais fácil. Mas o Senhor diz para nós: nem tão fácil vai ser. Não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar momentos, né, de grande batalha. Mas nós vamos, lembre-se, receber uma herança. Nós vamos receber uma herança. Estamos prontos para receber a herança. O Senhor falou muito claramente comigo essa noite, para a gente poder encerrar, que há muitas pessoas que a gente fala sobre esse momento do fim e elas não querem nem ouvir, não querem, né, se recusam a acreditar. Essas pessoas a gente tem que falar muito superficialmente sobre a volta de Jesus. Um dia Jesus vai voltar. Outras pessoas acreditam, têm curiosidade de saber, mas não se sentem preparadas para esse momento. Então também querem que esse momento esteja muito longe. Mas aqui dentro da casa do Pai, nós devemos falar com clareza, diretamente, sobre tudo o que está acontecendo e o que está por acontecer, o que está por vir. Porque Ele deseja que o seu povo seja preparado a cada dia, seja fortalecido a cada dia, se sinta seguro de que Ele é conosco, de que Ele está com cada um de nós todos os dias, cuidando e fazendo o melhor por cada um de nós. Ele não prometeu que sairemos daqui milionários, talvez, como muitos pensam. Não. Ele nos deu da sua paz. E é a sua paz que nós precisamos nos lembrar de buscar. As outras coisas Ele pode acrescentar à medida que Ele desejar para cada um de nós. É claro que nós não vamos parar, interromper a nossa vida. Vamos continuar trabalhando, continuar estudando, continuar nos relacionando, continuar vivendo. Mas sabendo que nós estamos sendo não preparados mais, né? Preparados para receber a herança da vida eterna, sim, mas nós estamos vivendo este embate, essa luta para a conquista dessa terra. E nós não devemos ter medo, nós não devemos ter preocupações, não devemos, desfalecer diante de cada embate, mas nos lembrar de que Ele é conosco, de que Ele nos ajuda até aqui,
tem nos ajudado e continuará conosco, continuará nos ajudando até o final, até terminarmos, né, todas as batalhas e termos, enfim, conquistado essa terra da promessa. Amém? O principal objetivo de Moisés era conduzir este povo, né, para a terra prometida, instruir e conduzir para que eles herdassem essa terra. E nós temos ouvido do nosso pastor que o maior desejo dele é que a gente, né, que cada um de nós alcance essa terra da promessa. Então, estarmos, né, ligados, estarmos atentos, estarmos confiando, né, em Deus, confiando no homem de Deus, confiando, né, de que a palavra que vem é sempre, né, para nos ajudar a sermos cada dia melhores. É o que fará de nós vencedores, né, no final dessa batalha, dessa grande batalha pela terra prometida. Glória a Deus! Oh Senhor, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus, é aquele que traz, ó Deus, ao nosso coração a certeza, Pai, a esperança, Senhor Jesus, de vivermos o dia glorioso, de estarmos na tua presença, aí, junto contigo, sobre as nuvens, neste céu, além das nuvens. Então nós te agradecemos, porque aqui hoje o Senhor tem nos dado a direção, tem nos dado, Pai, da força de tudo que necessitamos para prosseguirmos. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto, te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam vir, Senhor. Alcança o Senhor nas suas casas, dá, Senhor Jesus, uma noite abençoada, um restante de semana, Senhor, em paz. No domingo estaremos aqui, Senhor, no sábado, no culto dos jovens, e por tudo isso nós já te agradecemos. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. E nós dizemos amém. Glória a Deus.